Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que ótimo! Vocês acharam que eu abandonei vocês aqui no meio da série sobre skin picking? Não! É que semana passada realmente foi uma semana assim, loucura, golpe de WhatsApp, foi só uma parte da semana meio caótica, mas tá tudo certo, tudo bem sob controle. A semana hoje já começou assim, meio agitada, mas tá tudo certo. Então vamos continuar falando sobre skin picking. Ficou faltando conversar sobre algumas coisas com vocês. A gente falou bastante sobre o tratamento psicoterápico, mas a gente não conversou sobre o tratamento medicamentoso. Então, como é feito o tratamento medicamentoso do skin picking? É uma coisa que vocês sempre me perguntam e vocês querem saber sempre sobre isso. Como a gente conversou que existem alguns aspectos impulsivos do skin picking, alguns aspectos obsessivo-compulsivos, mas as pesquisas mostram que essas características não são cerne desse comportamento. A ansiedade, os sentimentos e os sintomas depressivos, eles também podem ser gatilhos dos episódios, mas eles não são causa do comportamento. Então, isso nos faz pensar que os medicamentos que são usados para tratar transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, depressão, os comportamentos impulsivos, eles não vão funcionar tão bem assim para tratar o skin picking. Por isso que muitas vezes os pacientes usam os medicamentos antidepressivos ou usam medicamentos diversos como estabilizadores de humor, que tem uma ação antiimpulsiva, e eles melhoram, mas melhoram muito pouco ou não melhoram nada. Exemplo de medicamentos, por exemplo, os antidepressivos seriam, por exemplo, os inibidores seletivos, fluoxetina, sertralina e citalopram. Os estabilizadores de humor, por exemplo, ácido valproico, lítio. Então são medicamentos que os estudos mostraram que os pacientes têm uma melhora, mas uma melhora pouco significativa, não tem uma remissão completa dos sintomas. E aí, o que a gente faz, né? Qual seria a nossa conduta? Os estudos mostraram que o uso de uma medicação chamada N-acetilcisteína, que na verdade nos Estados Unidos é considerado um suplemento alimentar, ele age como um precursor do glutamato, que é um neurotransmissor que vai agir reduzindo comportamentos compulsivos, reduzindo comportamentos que têm essas características aditivas, que parecem vícios. É interessante que esse medicamento ele tem sido usado também para outros comportamentos de dependência, como por exemplo jogo, pessoas que são viciadas em jogos de azar, e esse uso dessa medicação ela diminui a vontade de se engajar nesse tipo de comportamento. Então a pessoa começa a ter assim, menos vontade de cutucar a pele, né? Assim como os estudos mostram também que quem joga, por exemplo, tem menos vontade de jogar. E além disso também, o cutucar da pele parece que não vai ficando assim tão interessante, não vai ficando assim tão gostoso, né? Não vai ficando assim tão prazeroso. Mas o que foi mais identificado mesmo nos estudos é essa diminuição da fissura, que é essa vontade incontrolável de cutucar a pele. É um medicamento bem promissor, os estudos mostraram mesmo que houve uma redução significativa de sintomas e os efeitos colaterais eles são mínimos, né, por ser considerado mesmo um suplemento alimentar. Porque ele na verdade seria um precursor de um neurotransmissor, ele não seria o neurotransmissor já na sua forma ativa. E geralmente os pacientes sentem pouquíssimo efeito colateral. Mas mesmo ele sendo considerado, por exemplo, lá nos Estados Unidos, um suplemento alimentar, é um medicamento que deve ser usado com acompanhamento médico, porque as dosagens elas devem ser respeitadas, a regularidade do uso, o tempo do uso, e tudo isso deve ser acompanhado com o seu médico. Além disso,
Já teve um estudo, teve uma meta-análise, que é quando a gente faz uma análise comparativa de vários estudos, que comparou o que seria mais eficaz, a psicoterapia ou esse medicamento, a N-acetilcisteína. Então, a psicoterapia, ela se mostrou mais eficaz. Então, é por isso que eu sempre falo para vocês que a psicoterapia ainda é o tratamento mais eficaz para o cutucar da pele. Maravilha, então é isso que eu tenho para falar para vocês sobre o tratamento medicamentoso do Skin Peeking e a gente se vê no próximo vídeo.